Bora lá então para mais um episódio do podcast O Sétimo Selo, hoje com um grande diretor, um dos maiores diretores da história do cinema, certamente um dos maiores diretores americanos, festejado, renomado e com muita justiça, Martin Scorsese. E a ideia hoje é a gente fazer um programa um pouquinho diferente, não falaremos dos seus maiores filmes, mas de filmes que nós achamos que são ótimos, mas que não costumam ser lembrados, assim como seus principais filmes, até porque ele tem uma carreira longa e muito rica, e é normal que alguns filmes acabem sendo mais destacados que outros, mas a nossa ideia é colocar alguns outros que mereceriam ser chamados de grandes filmes, pelo menos essa é a nossa ideia. Selecionamos 5 filmes, então, para comentar aqui, analisar e deixar de dica, né, para quem não assistiu. Meu nome é Marcelo Parker, eu falo de Florianópolis e comigo está o Zé Fernando de Porto Alegre. E aí, Zé, o que dizer sobre Martin Scorsese? Basicamente, que é um cineasta norte-americano que já octogenário e ainda é considerado por muitos aí, não só pelos seus amigos próximos aí, né, como Steven Spielberg, o Coppola e tal, como grande cineasta americano vivo. E não vivo apenas pelo passado, mas também pelo presente, né? Porque ele ainda faz obras muito relevantes. Eu estava pensando sobre a trajetória do Scorsese e tentando comparar com alguns outros mestres do cinema, porque chega uma determinada idade, não é nenhum etarismo da minha parte, muito pelo contrário, mas é mais do que normal que a pessoa está há muito tempo fazendo a mesma coisa, começa a se acomodar, começa a se repetir, tendo menos impacto do que teve algum dia, né? Com poucos cineastas, assim, acontece do cara chegar numa idade avançada e ainda fazer filmes muito desafiadores, assim, né? Tem um exemplo clássico que é o Buñuel, né? O Buñuel faz alguns dos filmes mais provocativos dele já depois de 67, 70 anos, né? No final da vida mesmo, né? E o Scorsese, ele, apesar dele repetir muitos dos temas, como aliás todo autor, né? Se eles não fazem o mesmo filme a vida inteira, pelo menos eles estão fazendo filmes sobre as mesmas coisas, né, basicamente, sobre as mesmas inquietações. O fato é que o Scorsese ainda faz filmes muito desafiadores, né? Vide aí os dois últimos aí que a gente teve a oportunidade de ver, em 2019 o Irlandês, e esse ano o Assassinos da Lua das Flores. Mas a ideia, como tu falou no início, né, o nosso podcast de hoje, nosso episódio de hoje é falar de filmes que muitas vezes não são tão lembrados, ou até alguns até têm sido muito comentados, mas mais recentemente, assim, que na época que foram lançados foram fracassos. Porque, assim, quando a gente fala no Scorsese, todo mundo lembra do Taxi Driver, todo mundo lembra do Bons Companheiros, todo mundo lembra Doutor Indomável, né? Esses são filmes, assim, que ninguém questiona mais, já são clássicos do cinema. Filmes bastante recentes aí também, como O Lobo de Wall Street, é um filme que foi bastante aclamado aí também, né? O Infiltrados, né? Inacreditavelmente deu o único Oscar na carreira do Scorsese. Scorsese tem umas 13 indicações, mais ou menos. Depois do William Wyler, é o diretor que mais vezes foi indicado ao Oscar, e ganhou apenas um, né? Já ganhou mais do que o Hitchcock, né? Mas enfim, né? E ele que tem tanto amor pelo cinema americano, né? Parece que os caras têm alguma coisa com ele que não... Ele se vê como um herdeiro do cinema hollywoodiano, né? Da tradição do cinema hollywoodiano, embora também tenha, quando surgiu aí, tenha absorvido outras referências aí, né? Do cinema moderno, do neorrealismo, a Nouvelle Vague, documentário moderno, e tudo isso informou a obra dele, mas ele se vê muito como um cineasta norte-americano, assim, na tradição um cara que ama profundamente a história do cinema e do cinema americano em particular, né? E a academia parece ter algum problema com ele, né? 26 longas de ficção, mas trocentos documentários aí e tal, e sempre produzindo, né? Desde o primeiro filme, Quem Bate à Minha Porta, que é lançado em 1967, ele não para de trabalhar. Ele trabalha todos os dias em algum projeto, alguma coisa, né? Seja série para TV, seja, enfim. Neste momento, a não ser que ele esteja dormindo, se ele estiver acordado, não sei que horas são em Nova York agora, nesse momento, se é que ele está lá também, né? Nesse momento que a gente grava isso aqui, ele está maquinando alguma coisa, né? Mas, enfim, a gente fez uma seleção de 5 filmes aí, então, que a gente acha que vale a pena o pessoal
conhecer, se é que não conhece, né? Além dos tantos clássicos que ele já legou aí ao cinema, né? A gente vai comentar aqui sobre o New York, New York, O Rei da Comédia, Depois de Horas, A Época da Inocência e Vivendo no Limite. São 5 filmes no intervalo de 22 anos, né? De 1977 a 99, um dos anos 70, 2 dos anos 80 e 2 dos anos 90, né? O Martin Scorsese completou 81 anos poucos dias atrás, né? Ele nasceu em 17 de novembro de 1942 em Nova York, filho caçula da Catherine e do Charles, né? Luciano Charles Scorsese. Os dois, né? A Catherine e o Charles, né? Ou Luciano Charles Scorsese, eram nova-iorquinos também, né? Como ele, descendentes de imigrantes sicilianos. Figuras absolutamente marcantes na vida do Scorsese, né? A família que se formou em Little Italy, a zona de Manhattan ali com alta concentração de italianos, e especialmente na Elizabeth Street. Quando o Martin nasceu, a família já tinha se mudado, né, de Little Italy por Queens. Só que mais adiante, ali mais ou menos quando ele tinha uns 6 ou 7 anos, os pais dele decidiram voltar para Elizabeth Street. E a motivação, aqui já tem um dado curioso, a motivação teria sido uma confusão arrumada pelo tio dele, né? O irmão do Charles, que, segundo se diz, tinha ligações com criminosos. E a partir dali ele passa praticamente toda a juventude dele em Little Italy, e aí onde ele cruzou com aqueles tipos característicos, aspirantes a gangsters, soldadinhos do crime, funcionários da máfia, né, assim, um pouco mais graduados, né, aqueles personagens ali que aparecem em vários filmes dele, né. Um outro fato importante que ocorreu na infância dele e que acabou mais tarde definindo a profissão dele, pode-se dizer, foi que aos 3 anos ele foi diagnosticado com asma. E a saúde dele era muito frágil, a gurizada, inclusive, fazia bullying nele, né, chamava ele de Martin Pílulas, porque ele tinha que tomar remédio a todo momento, e ele era super protegido pelos pais, ele não podia brincar na rua, né? Então, o pai dele, o Charles, que era um grande cinéfilo, ele levava ele ao cinema a todo momento. O detalhe é que a família do Scorsese foi uma das primeiras ali na rua, no edifício, enfim, a ter uma TV, né? Nos anos 40, 50 ali, vamos dizer. E era comum eles assistirem a filmes italianos com som original, sem dublagem, na TV. Adorava desenhar, ele faz os storyboards dos filmes até hoje. E o detalhe interessante também é o seguinte, né? O Martin Scorsese foi o primeiro cara na família dele a ir para uma faculdade, também tem isso, né? Os pais dele não eram analfabetos nem nada, mas tinham estudado até, tipo assim, ensino médio um pouco mais, né? Foi o primeiro cara a ir para a faculdade, mas antes ele quis ser padre, né? Ele chegou a pensar em ser padre. O que ele gostava, segundo ele, era de toda aquela simbologia que também vai aparecer nos filmes dele, né? Ele foi fazer o curso de inglês na Universidade de Nova York, só que aí ele se matricula em algumas matérias relacionadas ao cinema. E uma delas, chamada História do Cinema, da Televisão e do Rádio, o professor era um dos caras que viria a ser um dos seus mentores, né? Que é o Haig P. Manoogian. Inclusive, ajudaria a financiar o primeiro filme dele, fazia uma defesa intransigente do cinema de autor. O Martin Scorsese entra, então, para o curso de cinema em 1960. Ele já tinha um curta feito em casa, que assim, só a família e os amigos viram, né? Na faculdade, ele faz 3 curtas, que é o What's a Nice Girl Like You Doing in a Place Like This, It's Not Just You, Murray, e o The Big Shave. Esses 3 curtas, cara, tem no YouTube. Quem quiser conferir, depois a gente deixa o nomezinho certinho. E o primeiro longa-metragem é o Quem Bate a Minha Porta, de 1967, né? Ele é lançado em 67, na verdade ele é filmado um ano e meio, 2 antes. Demorou para conseguir distribuição e tal. Cujo ator principal foi um cara que atendeu a um anúncio publicado num jornal, né? O pessoal aí tá começando, quer fazer um filme lá e tal. Oba, é um sujeito, um ator nova-iorquino, né, de ascendência judaica, chamado Harvey Keitel. Outro detalhe interessante que eu já tinha falado aqui, só para fechar aqui mesmo, né, eu falei que o Scorsese foi o primeiro cara da família dele a ir para a faculdade, e a geração do Scorsese é a primeira geração de estudantes de cinema. Ele, Coppola e aquela galera toda, né. Uma galera muito ligada ao que estava acontecendo na Europa, na Ásia, né? As novelas vagas, né? Inclusive, esse primeiro filme dele tem uma influência bem clara da novela vague, né? Sim.
E é onde também começam a aparecer alguns temas e algumas técnicas de filmagem dele lá e tal, né? A questão da culpa, da redenção, aquele conflito, assim, desejo carnal versus pecado, né? Que é bem comum. Ele, especificamente, Martin Scorsese, sofreu muito com isso, né? Algumas técnicas, assim, também, né? Dos travelings em torno do rosto de um personagem, a câmera vindo e se aproximando do rosto do personagem, o freeze frame, né, congela a imagem, né, a câmera lenta, isso tudo já mais ou menos, e os símbolos católicos, né, isso tudo já começa ali e vem até hoje, né. Bom, depois do Quem Bate a Minha Porta, de 67, que foi um filme que teve uma distribuição pequena e tal, mas já impressionou algumas pessoas, o falecido crítico Roger Ebert saudou o filme, dizendo que nasce uma nova voz no cinema americano. 5 anos depois vem o Boxcar Bertha, que aqui no Brasil recebeu o título bizarro de Sexy Marginal, que é com o David Carradine e a Barbara Hershey. Cara, esse filme é um dos mais fraquinhos, assim, né? Um dos caras que também saudou, né, o filme de estreia dele, que foi o John Cassavetes, que também é um dos mentores do Scorsese. Ele, quando viu o filme, ele disse, cara, que bola fora esse teu filme, né? Tu resolveu fazer um filme pro produtor, o produtor era o Roger Corman, né? Que deu oportunidade a toda uma geração, né? O Coppola também. E aí ele entendeu o recado e no ano seguinte ele faz aquele que é considerado o primeiro clássico da filmografia dele, também revi esses dias, que é o Mean Streets, né? 1963, Caminhos Perigosos, de novo com Harvey Keitel, e o primeiro filme dele com Robert De Niro. Aí depois vem em 74, Alice Não Mora Mais Aqui, que era um projeto de encomenda, mas assim, ao contrário do Boxcar Bertha, acho mais honesto, com cara de Martin Scorsese. O Taxi Driver, 76, que ganhou Palma de Ouro em Cannes, já estava ascendendo a condição assim do primeiro time de autores do cinema americano, mas aí no ano seguinte, um fracasso retumbante, porque até hoje ele considera um fracasso, um passo em falso. Eu acho que ele é um grande filme, eu tenho um carinho muito especial por esse filme, que é o New York, New York. De 1977, o primeiro, então, desses 5 filmes que nós consideramos injustiçados, ou pelo menos um pouco subestimados dentro dessa obra, né? Eu acho que o Scorsese a gente pode definir ele de algumas maneiras diferentes. Muita gente certamente o considera o cineasta da máfia, um cineasta de Nova York também, não o único, claro, tem Woody Allen, talvez seja até mais considerado assim, Abel Ferrara, existem outros, né? Uma cidade como Nova York, obviamente, tem muitos dos seus cineastas, mas o Scorsese é um deles. Sob a sua lente, a cidade de Nova York está sempre presente como um verdadeiro personagem, né? Mas eu acho que tem mais uma maneira que a gente poderia defini-lo, é um cineasta da música americana. Ele tem toda uma obra documental sobre o blues, sobre o rock and roll, sobre o jazz, aqui neste caso. Então é um cara que tem também essa preocupação, tem tido ao longo dos anos, né, de registrar a grandeza da música dos Estados Unidos e dar a ela um espaço relevante dentro da sua obra. Eu não acho que seja um musical, eu acho que é um filme sobre música. Embora ele tenha ali na parte final trechos de musicais, né, que eu sinto como uma grande homenagem dele aos seus ídolos, diretores de musicais, especialmente dos anos 40 e 50, né? Mas ele é basicamente um filme sobre a música na estrada, sobre a vida de músico, né? O Robert De Niro faz um saxofonista que acaba se envolvendo com uma cantora, que é a Liza Minnelli. É um romance, mas a música está presente o tempo inteiro, a vida na estrada. Ele se passa um pouco depois da Segunda Guerra, né? Então é o tempo ali que o bebop está ganhando espaço e as big bands estão saindo um pouco do foco principal do jazz. Tem várias coisas, mas uma que me chama a atenção positivamente nesse filme é que me incomoda demais a gente ver filmes sobre músicos e os atores principais interpretando mal o ato de tocar, o que eu sempre achei absurdo, porque um ator tem que aprender, pelo menos, a fingir. Eu acho que o De Niro vai bem nesse quesito, eu acho que ele manda bem, não é ele que tá tocando, né? Mas eu acho que ele manda bem. A Liza Minnelli, obviamente, não precisa dizer nada, ela canta mesmo, né? Não é o caso do De Niro, mas eu acho que ele dubla bem. É uma câmera muito inquieta e o bebop é um jazz muito inquieto, né? É um jazz muito rápido, muito acelerado. E eu acho que a câmera do Scorsese valoriza isso, né? Movimentos e ela sai daqui, vai para lá e
e essa música é uma música nervosa, né, que tem muitos historiadores do jazz falam que tem tudo a ver com o mundo da Segunda Guerra, né, com o mundo das máquinas, o mundo industrial. Então o jazz deixa de ser aquela música para dançar e vira uma música mais cerebral. E eu acho que a câmera dele valoriza muito isso, né? A gente sabe da obsessão do De Niro, né? O fato de que ele é um ator do chamado método, né? A escola dele, né? Estudou no Actors Studio. Ele aprendeu a tocar sax. Como no Taxi Driver, ele dirigiu, de fato, um táxi por algumas madrugadas em Nova York. E a Liza, não precisa nem falar, né, cara? A Liza é a homenagem do Scorsese aos musicais, ao pai dela, né? Um dos grandes diretores de musicais de todos os tempos, né? O Vincent Minnelli, tá muito personificado nela. Uma coisa que certamente atrapalhou esse filme, e o próprio Scorsese admite, é que é o seguinte: a intenção dele era, ao mesmo tempo em que ele homenageasse o musical, ele queria misturar isso com as inquietações espirituais, assim, vamos dizer, de um Elia Kazan, das grandes influências dele, e também com o improviso do Cassavetes. Então tu junta tudo isso, cara, numa fórmula só. Por exemplo, o roteiro do filme teve que ser reescrito quase que diariamente, né? E os caras se desdobrando, assim, para fazer aquelas tomadas, assim, típicas de musical, né? Como tu falou, a câmera fluindo, e ao mesmo tempo dar conta do improviso dos atores. O Robert De Niro encarou melhor o desafio de improvisar e coisa do que a Liza Minnelli, que não estava acostumada com isso, né? O primeiro corte do filme assustou, assim, o estúdio, e os caras mandaram o Scorsese dar um belo de um corte no filme, né? Ele ficou com 2h15. Assim ele foi para os cinemas. E aí foi um fracasso. Uma sequência que é crucial no personagem sem dar spoiler, né? Mas o personagem da Liza Minnelli, ela é uma cantora que, em um dado momento, vai trabalhar no cinema também, né? O centro do filme são os conflitos, né? Entre esse casal, assim, de dois músicos muito talentosos, mas, tipo, aquela competição que num primeiro momento é mais ou menos velada em termos, né? O De Niro escancara, o personagem do De Niro escancara, assim, que ele morre de inveja do sucesso que a mulher passa a ter. Então, quando ela vai para o cinema, a gente vê a cena de um filme, né? Um filme dentro do filme lá e tal. Essa cena toda tinha sido cortada, né? Da versão original do filme. E aí, depois, só no relançamento que ela foi incluída, né? Então, o filme, na verdade, ele ficou maior, ficou mais interessante, passou a fazer mais sentido, né? E a partir desse relançamento, ele passou a ser reavaliado, né? Ainda que o Scorsese ainda hoje considere um filme um tanto frustrante, assim. Mas, de fato, ele é meio confuso nesse aspecto, sim, cara. Ele quer ser muita coisa ao mesmo tempo, né? Ele quer ser um musical, ele quer ser uma espécie de drama existencial, né? Ele tem essa coisa do improviso. Acho que talvez por isso, assim, ele acabe pecando um pouco, né? Ele quer ser muita coisa ao mesmo tempo, né? Mas eu gosto do filme, cara. E é isso que a gente, na verdade, às vezes admira num artista, né, cara? É correr risco. O Scorsese tinha acabado de fazer um grande sucesso, ele poderia repetir a fórmula no filme seguinte, ele poderia ter ido para esse lado, né? Personagens atormentados, uma história de violência, né, na noite de Nova York. Ele optou por uma outra coisa, ele se desafiou, talvez pode não ter dado tanto certo. Como grande artista que é, ele correu o risco, né, cara? Isso é que eu acho legal, assim. Eu gosto muito do filme, cara. E mesmo ao escolher fazer um filme desses, ao contrário do que já era esperado para ele também fez escolhas que saem do padrão, né? Não é um filme como tantos outros, tantos mesmo, né? Em que tu tem um casal que no início ela não quer, mas aí cede, aí tem a confusão e depois tem a reconciliação para que tudo acabe bem e tal. O filme não é assim. Então talvez isso também tenha prejudicado. Vamos lá, vamos assistir um romance açucarado, onde tudo acaba bem. Não é isso também. Eu entendo por que ele não teve sucesso de bilheteria, mas ele tem toda a minha admiração e concordo muito. Acho que ele é um filme subestimado, sim. Vamos adiante. Bom, aí depois do fracasso retumbante que foi o New York, New York, ele faz um grande filme, né? Que é um dos maiores filmes dele, alguns consideram o grande filme dele, que é o Toro Indomável, que ele só faz 3 anos depois, né? Embora, não, antes ali ele faz o documentário The Last Waltz, né? O último concerto de rock da The Band e coisa, mas assim, filmes de ficção, o primeiro é o Toro Indomável. Que aí sim, né? Aí ele tá no fundo do poço, ele tá afundado na cocaína,
tá sentindo uma solidão enorme, né? Porque nessa época ele não estava mais vivendo em Nova York, ele estava em Los Angeles, onde ele se sentia muito deslocado, né? Ele chegou a ser internado, né? Ele teve um problema muito sério de saúde, e o De Niro bateu na porta do hospital e disse assim, cara, eu tenho um projeto aqui, né, para te mostrar, que era o Toro Indomável. E aí, cara, tu quer fazer? Tu quer continuar vivendo? Qual é a tua, né? Então foi muito na pilha do De Niro que ele fez esse filme, e foi um sucesso de público e crítica. Não ganhou o Oscar do ano, né? Por incrível que pareça, quem ganhou foi o Gente Como a Gente, né, do Robert Redford, que até é um filme legal, né? É um filme legal, mas o Toro Indomável é muito maior, né? É muito maior. Isso meio que deu uma retomada na carreira dele. Só que aí, na sequência, ele tem outro fracasso, mais de bilheteria do que crítica, mas de crítica também não foi um filme muito bem avaliado na época, embora hoje seja considerado assim pode-se dizer, um dos pontos altos da carreira. E aí é o segundo filme do qual a gente vai falar, também com o Robert De Niro, que é O Rei da Comédia. Eu fico imaginando, deve ter gente que disse ou escreveu na época que ele era um cara com potencial enorme que se autossabotava, porque ele tem um baita sucesso com Taxi Driver, e aí sai completamente dessa linha e faz o New York, super fracasso. Aí depois ele tem um grande sucesso com o Toro Indomável e muda completamente de gênero e vai fazer o Rei da Comédia. E claro, nós olhando hoje, eu acho muito legal, admiro ainda mais ele, mas comercialmente foram 2 tiros no pé. Tem uma coisa que a gente tem que considerar, que é o seguinte, né? Isso acontece com todos os diretores, e com ele aconteceu várias vezes ao longo da carreira. Às vezes, o filme que ele acabou fazendo não era aquele que ele gostaria de ter feito, né? Quer dizer, ele tentava há anos financiar A Última Tentação de Cristo, não conseguiu. O próprio projeto do Gangues de Nova York, agora não lembro, acho que não era dessa época ainda, mas ele levou bastante tempo para financiar também, né? Ele acabou parando no Rei da Comédia, não diria por acaso, mas enfim. Esse roteiro é dos anos 70, né? E ele leu pela primeira vez o roteiro em 1974. Ele tinha acabado de terminar ali o Caminhos Perigosos, acabaria fazendo na sequência o Alice Não Mora Mais Aqui, e ele se deparou com esse roteiro e ele não achou nada que pudesse ter algum interesse para ele ali, né? Mas o Robert De Niro gostou. Scorsese teve acesso ao roteiro em 74, não quis. Aí mais pro final dos anos 70, início dos anos 80, foi aí que o De Niro teve o acesso ao roteiro. Aí ele procurou o Scorsese. Aí o Scorsese disse, não, já vi isso aí, não quero. Não. De novo ele recusou. E aí o De Niro foi bater na porta do Michael Cimino, com quem ele tinha feito o Franco Atirador, né? Só que o Michael Cimino não podia se comprometer com outro filme que não fosse o Portal do Paraíso. E o Portal do Paraíso foi a ruína dele, né? Dele e da United Artists. E nessa época ele já estava no 3º casamento, que era com a Isabella Rossellini, filha de outro dos seus grandes ídolos, que é o Roberto Rossellini. Só que aí, nessa época aí, 81, 82, o casamento já estava afundando também, né? Ele continuava vivendo em Los Angeles, e aí ele volta para Nova York. E aí, lá pelas tantas, ele passa a achar que aquele roteiro daquele filme, que ele tinha recusado 2 vezes, talvez tivesse alguma coisa interessante ali. Ele começa a se dar conta de que o sentimento, né, daquele personagem, que é o Rupert Pupkin, pretendente a comediante, feito pelo Robert De Niro, ele estava assistindo tão mal nessa época, estava assistindo tão por baixo nessa época, começou a se identificar com o cara e começou a pensar assim, cara, será que eu sou um desgraçado que nem esse cara? Começou a ver alguma similaridade dele, assim, da personagem com aquele momento da vida dele, né? E aí ele topou fazer, né? O De Niro faz um aspirante a comediante que quer porque quer fazer sucesso. E eu acho um personagem fascinante, né? Porque ele tem uma coisa assim de ingenuidade, de acreditar nas pessoas, mas misturado com uma cara de pau enorme e uma autoestima super elevada, né? Porque ele realmente se acha o rei da comédia, né? E tenta muito arrumar um espaço num programa de TV e persegue, literalmente, ele vira um stalker do personagem interpretado ninguém menos que Jerry Lewis, que faz um papel dele mesmo, com outro nome, né? Ele é o Jerry Langford. Imagina quem é da geração dele que pode dizer que dirigiu Jerry Lewis. Então isso por si só já é um feito, né? Um dos maiores ídolos do cinema americano, né?
dos maiores astros dos anos 50, e o Scorsese leva a tela interpretando um comediante, mas um personagem muito diferente daqueles que ele fazia nos anos 50, né? Embora comediante, um cara muito sério, né? Não é um cara muito simpático e que se vê completamente perseguido por esse louco. Acho que aqui a gente pode segurar, né? Não dá muito spoiler, mas a estratégia que o De Niro cria para conseguir cavar um espaço dentro desse programa televisivo é muito louca, né? O Jerry Lewis, que na verdade ele é o rei da comédia de fato, né, do filme. O personagem do Robert De Niro, Rupert Pupkin, é o cara que quer ser o rei da comédia, né? O Jerry Langford, o personagem do Jerry Lewis, ele tem um show televisivo, né, de comédia. Ele é reconhecido na rua, né, nas cenas em que ele aparece caminhando pelas ruas, as pessoas cumprimentam ele, coisas, citam piadas assim que ele falou do show e tal. Ele é um astro de TV, né? E todo dia se aglomeram aqueles fãs ali fora, querendo ter um autógrafo, querendo dar uma palavrinha, e as pessoas se acotovelam. Entre eles, o Rupert Pupkin, né? Pupkin, que é o personagem do Robert De Niro. Tem uma personagem também que é muito engraçada, é a Masha, que é a personagem da Sarah Bernhardt, que é uma comediante norte-americana ali e tal também, e eles ficam ali fazendo uma competição, né, de quem é que chega mais perto, de quem é que consegue conversar com o Jerry e tal, né. Então é uma competição entre fãs obsessivos. É uma crítica, obviamente, também, né. Na época não se tinha redes sociais, não se tinha reality shows, não se tinha nada, mas já era uma crítica, 40 anos atrás, a essa obsessão, né, que os fãs têm de chegar perto dos ídolos, de querer um pedaço dos ídolos. Tem uma cena muito engraçada também, né, do personagem Jerry Lewis, ele tá caminhando pela rua e uma senhora tá no orelhão. E aí, Jerry, não sei o que, tudo bem? Bah, não perco o teu programa, vejo todos os dias, não sei o que e tal. Dá uma palavrinha aqui com um parente dela, irmão, e aí ele diz assim, desculpa, não posso, tô atrasado, não sei o quê, e ele chega assim, tomara que tu tenha câncer, tomara que tu não sei o quê, quer dizer, é o fã se sentindo dono do ídolo, né? Mas tem um detalhe interessante também, que aqui eu agora estava me lembrando, que vale a pena a gente citar sobre essa questão aí essa obsessão dos fãs. Tem 2 episódios trágicos que acontecem relacionados a filmes anteriores do Scorsese, que é o fã obcecado pela personagem da Jodie Foster no Taxi Driver. Tenta assassinar o Reagan, né, presidente dos Estados Unidos, porque ele queria chamar a atenção dela. E tem a atriz do Toro Indomável, que faz a primeira esposa, não é a segunda, a menina loira aquela, mas a primeira esposa do Jake LaMotta, né, no filme. Um fã stalkeou ela, conseguiu o endereço dela, chegou perto dela e chegou a esfaquear ela, né? E tem 2 anos antes, o assassinato do John Lennon, também por um fã, né? Ele mostra esse mundo perigoso de ser uma celebridade em Nova York, exatamente. O grande lance do Rei da Comédia, cara, é que é um filme que, apesar de ser ele também uma comédia, é um filme extremamente desconfortável, né, cara? Porque é um constrangimento atrás do outro, cara. Várias cenas ao longo do filme, seja porque o Rupert Pupkin passa vergonha, seja porque o grau de obsessão dele, daqueles fãs todos, chega assim, às raias da loucura, é um desconforto constante, assim, né? E isso também é uma das grandes qualidades do filme, né? Porque essa comédia, vamos dizer assim, do Scorsese, tem muito a cara dele, tem muito reflexo, assim, do momento que ele estava passando, né? É o filme da vergonha alheia, né? Aquela cena que ele leva a mulher que ele quer mostrar para ela que ele é amigo do Jerry Langford, leva ela para almoçar na casa do cara sem o cara saber e um constrangimento enorme, né? Ele é muito cara de pau. É uma atuação incrível do De Niro, né? Pode escolher o Toro Indomável ou o Taxi Driver e coloca do lado desse personagem e ele faz aquilo com uma desenvoltura, parece que ele que é o comediante, né? Não é o Jerry Lewis, porque ele tá tão à vontade naquele papel. O grande barato do filme, o Jerry Lewis tem uma atuação absolutamente fantástica. O Jerry Lewis não ri durante o filme inteiro, tá sempre com uma cara de sério, entediado. Os dois, na verdade, são figuras muito solitárias. O Rupert Pupkin, porque ele é um cara medíocre, ele é um cara que ele almeja ganhar uma oportunidade e ser famoso a qualquer custo.
E o Jerry Langford, o personagem do Jerry Lewis, é um cara que tem sucesso, um sucesso absoluto, mas tu vê, ele não tem uma interação com outros personagens, a não ser quando ele é obrigado a isso, né? Tem uma cena em que ele tá sozinho no apartamento à noite, ele liga a TV, meio serve uma bebida, meio que para ter o que fazer. Ele também é um cara muito solitário, assim, né? E esse filme, né, cara, O Rei da Comédia, ele meio que voltou um pouco aos holofotes, ou pelo menos atraiu uma certa atenção com o sucesso do Coringa, né, do Todd Phillips, que também tem a participação do De Niro fazendo o papel que seria o do Jerry Lewis no Rei da Comédia, né? Personalidade que tem programa de TV e é super conhecido e tal. Que foi legal isso, assim, muita gente voltou a esse filme e talvez tenha ajudado nesse reconhecimento dele como um filme que mereceria ter tido mais destaque e que merece mais destaque dentro da obra do Scorsese do que até então, né? Esse filme é uma das referências confessas, né, do Todd Phillips, e até tem o personagem mesmo do De Niro, como tu falou, né, o dele e o do Joaquin Phoenix antes de se tornar o Coringa, né, que ele também almejava ser um comediante lá e tal. O Todd Phillips fala que os filmes americanos dessa época, meados dos anos 70 até o meados dos anos 80, não por acaso, é uma época muito conturbada em Nova York, né, com muita violência, com muito desemprego. Esses filmes todos são influências confessas aí do Coringa, mas esse em especial, né, porque tem a figura dos dois comediantes, né, quer dizer, um que quer ser comediante, que almeja o sucesso, e o outro que já está estabelecido. E aí, 3 anos depois, ele faz uma nova comédia, que hoje talvez não seja tão lembrada quanto o Rei da Comédia, mas que, por exemplo, rendeu o prêmio de direção em Cannes para o Scorsese. Ele é mais engraçado e menos desconfortável do que o Rei da Comédia, porque as situações ali são claramente absurdas. O Depois de Horas, né, o After Hours. Eu tava tentando me lembrar, cara, eu não sei se não foi o primeiro filme que eu vi do Scorsese, eu acho que foi. Eu lembro de ver esse filme na sessão da tarde, cara. Não lembro em que década, mas há muito tempo atrás. Mas ele sempre me passa a ideia de um pesadelo. Lembra um pouco também o Discreto Charme da Burguesia, do Buñuel, que é aquele monte de gente se reunindo, tentando jantar e nunca conseguem, porque coisas muito malucas vão acontecendo. E esse filme aqui é muito assim, porque tu vê que começa a dar tudo errado, o cara só quer ir para casa de noite, ele não consegue, encontra uma menina no bar e daqui a pouco eles trocam o telefone e ele vai até onde ela tá, e aí começa o pesadelo, né? Uma noite que era para ser uma noite maravilhosa, ele encontrou uma menina bonita e tal, e se torna a pior noite da vida do cara. Eu não sei se tu sabe, o filme que ele deveria estar fazendo naquele momento era A Última Tentação de Cristo, né? Tava fechadinho já, tava o roteiro, o orçamento aprovado e tudo, né? Só que aí a Paramount, que era a produtora, por conta da pressão, né, que estava sofrendo, resolveu desistir, cara, há poucos dias de começar a filmagem, né? Aí ele ficou muito frustrado, e aí ele acabou fazendo o Depois de Horas, né, cara? Então, tipo assim, o Depois de Horas só veio nesse momento, porque A Última Tentação de Cristo não saiu, né? E o filme tem essa cara de Via Crucis mesmo, assim, né? Tem uma cena mais pro final do filme, né, que o personagem, depois de tanta coisa dar errado, ele olha pro céu e fala com Deus, né? Diz assim: cara, mas o que eu fiz, pelo amor de Deus? Porque tu está querendo me punir, é isso, mas qual é a minha culpa? O pessoal comenta que ao longo das filmagens, ele ria sozinho, assim, das situações que aconteciam, enfim. E ele, no fim, ele acabou agradecendo ao pessoal que o contatou, né, para fazer o filme, porque esse filme era um projeto, cara, do ator, né, o Griffin Dunne, que é um dos produtores, e da Amy Robinson. A Amy Robinson é a atriz do Caminhos Perigosos. É a mulher com quem o Harvey Keitel tem um caso no filme. E ela e o Griffin Dunne tinham uma produtora independente que eles criaram para poder financiar os projetos deles lá, sem ter que depender de grandes estúdios. Aí eles ofereceram o roteiro para o Scorsese. E o Scorsese, naquele momento, ele estava querendo fazer A Última Tentação de Cristo há 10 anos, né? E naquele momento ele tinha o orçamento aprovado, ele tinha o aval do estúdio, ele ia fazer, né? Aí a Amy Robinson e o Griffin Dunne batem na porta de um diretor que eles tinham visto fazer uns curtas ali de animação e que eles acharam que tinham tudo a ver, assim. Um cara chamado Tim Burton. A gente tem esse projeto aqui e tal, dá uma olhada. Ah, gostei, top, tá, beleza.
Só que nesse meio tempo, a Paramount roeu a corda e não quis mais fazer a Última Tentação de Cristo. E aí o Scorsese, cara, o que eu vou fazer? Aí ele lembrou desse roteiro que tinha Na verdade, parece que o advogado dele, né, lembrou desse projeto, né, Depois de Horas, do After Hours. E ele já tinha lido, já tinha recusado. Aí começou a olhar... acho que eu topo, acho que eu quero fazer. Aí o olhinho brilhou, né? Tipo, pô, o cara já tinha feito o Taxi Driver, já tinha feito História Indomável, já era um nome mais ou menos, apesar de ter alguns fracassos, já era um nome conhecido na indústria. Beleza, cara, o que nós vamos dizer pro Tim Burton, né? E aí, numa reunião de trabalho, já discutindo o roteiro do filme, diz que um deles solta assim: tu nem sabe, cara, porque a gente tinha oferecido pro Scorsese, ele não tinha topado e coisa, mas agora ele ia fazer a Última Tentação de Cristo, aí não deu, ele até nos procurou para fazer, não, mas agora já acertamos contigo. Aí o Tim Burton disse: não, o que tu tá dizendo? O Martin Scorsese se interessou por esse projeto? Não, a gente tinha oferecido para ele lá e tal, mas ele não tinha topado e tal, porque ele ia fazer a Última Tentação de Cristo, mas e aí não deu, mas aí ele retornou. Não, mas nós estamos fechados contigo. Aí ele disse: não, só um pouquinho. Quem sou eu para me intrometer num projeto do Martin Scorsese? Se ele quer fazer o troço, cara, não, foi super elegante, foi super educado, e os caras tinham assim, ufa, né, beleza. Eles tiveram sorte do Tim Burton ser humilde, né? É que também o Tim Burton na época era um iniciante, né? Ele tinha alguns curtas ali, tiveram alguma repercussão e tal, né, cara? Mas longe de ser o que ele viria a ser alguns anos depois. E aí fizeram com o Scorsese. E aí depois, no fim, cara, esse clima de diversão, né? De dar risadas, né? Dos infortúnios do personagem. Ele, no fim, ele agradeceu, né? Por ele poder exercer o seu ofício, como aquilo ajudou ele a superar um momento difícil. O filme, ele tem isso, assim, cara, ao mesmo tempo em que ele tem situações bastante desagradáveis, cara, ele não é um filme assim. Ele tem uma cara mais de comédia mesmo do que o Rei da Comédia. Aquele filme de sorriso amarelado, assim, né? Como alguns filmes do Woody Allen, talvez. Tu ri, mas na verdade, cara, é vergonha alheia. A pessoa é humilhada ali. No filme esse aí, acontecem várias coisas desagradáveis. O cara passa por muito perrengue, assim. Mas, no seu sentido, ele é um filme bem mais leve, assim. Ele tem um prenúncio do que seria a sua noite quando ele tá no táxi indo para casa para encontrar a personagem da Rosanna Arquette. Só tem uma nota de $20 e a nota voa pela janela, né? Ali, se ele tivesse tido melhor intuição, ele já voltava para casa. Ali começa, né? E é um desfile de personagens grotescos e bizarros. A escultora, aquela, que é uma pessoa muito estranha, meio macabra. Aquela personagem da Terry Garr, que é uma garçonete extremamente carente. Chicken Chong, né, a dupla mais maconheira do cinema, faz assaltantes, né, eles roubam alguns apartamentos. E a gente cria uma empatia com o cara, né, tu vai ficando agoniado junto, né, começa a torcer por ele, porque vê que ele é uma pessoa legal, ele não é culpado de nada daquilo que começa a acontecer, torna-se a vítima de uma perseguição coletiva pelas ruas de Nova York, né? Um filme que se passa todo ele em uma noite, não tem nenhuma elipse, né? É a sequência da noite do cara mesmo. O filme começa em Manhattan, que é onde ele trabalha e mora, e aqui tem uma coisa interessante, assim, pode perceber uma coisa, que é o seguinte, que o filme discute muito essa questão, assim, do trabalho, porque quase todo mundo ali tem um trabalho que odeia, né? O personagem do Griffin Dunne, ele é um programador de computador ali, ele tá morrendo de tédio de fazer aquilo. O filme começa ali, né? Nos últimos instantes ali da jornada de trabalho e tal, ele sai do prédio como se estivesse saindo de uma prisão. A personagem da Terry Garr, que é a garçonete, ela tem 2 empregos e ela odeia os 2, né? Um outro personagem que é muito bizarro, assim, que aparece no final, que é aquela mulher que ela tem uma van, assim, onde ela entrega sorvete de uma marca, ela diz assim, não, mas é da marca tal, mas o veículo é meu. A escultora também, né? A escultora, ela tem toda a cara de ser uma artista alternativa, né? Essas confusões todas se passam no Sorro, né? Porque ele sai da Manhattan, onde ele conhece, e vai para uma noite no Sorro, que é um bairro boêmio de Nova York. Ela também, ela parece ser uma artista cult, assim, ela vive num loft, né? A gente sabe, assim, todo aquele romantismo das artistas de Nova York, moravam nos lofts. Cara, ela faz, para ganhar a vida, na verdade mesmo, ela faz uns pezinhos de papel que tu bota na mesa, assim, para as folhas de papel não voarem, assim, tal. Então todo mundo tem uma relação meio estranha com o trabalho, né?
E esse pesadelo que ele passa nessa noite, tem uma trilha muito legal, que dá uma atenção muito especial pro drama dele, esse drama tragicômico, que é a trilha do Howard Shore, muito mais conhecido por ser o compositor da trilogia do Senhor dos Anéis, uma trilha assim, muito mais famosa e tal. Mas eu acho que dá um colorido todo especial, e o Scorsese é sempre um mestre em usar música, né? Tem uma trilha criada para o filme, sintetizadores, uma coisa que vai dando aquele ambiente de tensão, assim, que é o que o personagem vai vivendo, né? Em alguns trechos do filme, assim, tem inclusive o tic-tac do relógio. Isso carrega uma tensão também. E outro detalhe interessante também é o seguinte, né? Um dos grandes diretores de fotografia do cinema e que trabalhou várias vezes com o Scorsese, o Robbie Miller, né? O alemão, né? Dos filmes do Fassbinder, do Paris, Texas também. É o primeiro filme que ele faz com o Scorsese aqui, né? Beleza, 1985. 1985. Bom, aí na sequência ele consegue fazer filmes assim praticamente de 2 em 2 anos. Em 86 sai A Cor do Dinheiro, né, que deu o Oscar de melhor ator ao Paul Newman. Finalmente ele consegue viabilizar A Última Tentação de Cristo, né, que deu uma polêmica, como já era de se esperar. Aí vamos para a década de 90, que já começa com um dos filmes clássicos dele, que é o Bons Companheiros, aquele filme assim que acho que tá também entre os top de linha do Scorsese, é o filme de gangster mais conhecido dele, né? O Cabo do Medo vem na sequência, de 1991. Eu percebo assim que tem muita gente que considera esse filme quase que uma concessão do Scorsese a um cinema mais comercial, porque ele é extremamente violento, né? Uma violência gráfica, que ele faz mais concessões assim a esse filme de suspense, assim, esse filme de psicopata, assim, que é uma tradição do cinema americano. Ele é pelo menos um grande exercício de gênero. Isso acho que ninguém questiona, né? Bom, aí depois do Cabo do Medo, aí então vem mais um filme, né? O quarto dos 5 que a gente escolheu aqui. Esse talvez seja, eu acho que esse e o Kundun, de 1997, baseado na vida do Dalai Lama, né? Talvez até mais do que Kundun esse, né? Porque o Kundun tem a questão da espiritualidade. Esse é o filme talvez mais atípico de toda a carreira do Scorsese, A Época da Inocência, porque ele é um filme que ele não é de violência, como O Cabo do Medo, ele não é de gangster, como Os Bons Companheiros, O Caminhos Perigosos, como viria a ser depois O Irlandês e Os Infiltrados. Ele é um filme que tem personagens atormentados, como o saxofonista lá do New York, New York, o comediante do Rei da Comédia, o pobre funcionário lá da empresa que tem um trabalho chato. Mas a Tormenta aqui é outra, né? É outra completamente diferente. E o universo, o filme também se passa em Nova York, como várias das obras do Scorsese, mas é um meio social, é uma época completamente diferente de tudo que o Scorsese filmou em toda a sua carreira. Eu disse antes, né, que acho que ele pode ser chamado de um cineasta de Nova York, mas é que geralmente é a Nova York que ele cresceu ou a Nova York contemporânea. E aqui é o primeiro de 2 filmes que ele vai fazer sobre a Nova York do século XIX. Depois, no Gangues de Nova York, também ele volta a essa época. Então, isso por si só já tira ele daquela zona de conforto do cinema dele, né? Que é a Nova York contemporânea ou a Nova York dos anos 40 e 50, onde ele cresceu. E aqui a gente vai para o século XIX, tem uma referência óbvia, né, em vários momentos ao Visconti, especificamente o Leopardo, que naquele caso era uma aristocracia decadente, aqui é uma burguesia também decadente, aquele chamado New Money, uma sociedade de aparência extremamente hipócrita, moralmente hipócrita. Eu acho que tem um ponto aqui que eu acho que é chave na qualidade desse filme, porque eu considero o cinema de Scorsese um universo de cinema de Scorsese é basicamente um universo masculino. Os gangsters, basta tu ver a relevância do Robert De Niro dentro da obra dele, né? Geralmente é um filme sobre homens e sobre aquele universo dos homens. As mulheres fazem papéis secundários. Geralmente é um universo masculino. E aqui a gente tem um personagem da Michelle Pfeiffer que é quem desequilibra, quem causa toda a tensão no filme. Porque o personagem principal, feito pelo Daniel Day-Lewis, ele é noivo e depois acaba casando com a personagem da Winona Ryder, mas é o aparecimento da Michelle Pfeiffer que vai trazer toda a atenção do filme. É uma personagem
muito bem trabalhada, tem um destaque no filme, porque é ela que vai mostrar, ou que vai fazer aflorar todo aquele preconceito, essa hipocrisia moral. Ela é a única, talvez, de todos os personagens do filme, que vai atrás do que ela quis, mesmo que fosse contrário à ideia da família e daquela sociedade. Eu gosto muito também da personagem da Sharon Stone no Cassino, acho que também é um personagem importante, mas acho que não são muitos personagens femininos relevantes na obra dele. E aqui eu acho que esse é um ponto forte do filme, e é uma das qualidades, né, esse papel de destaque que ele dá para a personagem da Michelle Pfeiffer, que é uma ótima atuação. O Daniel Day-Lewis, muito bem, é um chavão, é como dizer que o De Niro está muito bem no filme, né? Desde o primeiro filme, Quem Bate a Sua Porta, ele discute a questão, vamos dizer assim, da masculinidade, que hoje a gente chama de masculinidade frágil, né? No caso desse filme especificamente, cara, eu concordo contigo que, assim, não que outros filmes do Scorsese não tenham, até tem personagens secundários, mas tem mulheres fortes ali, né? Mas os holofotes estão muito em cima dos homens, e dessa maneira, muitas vezes violenta com que eles agem. No caso desse filme, cara, o personagem ali do Daniel Day-Lewis, né, que é o Newland Archer, ele é claramente mais frágil do que as mulheres do filme, né? E não é só o personagem da Michelle Pfeiffer. A Condessa Olenska, ela está de volta a Nova York porque ela casou, foi morar na Europa. Lá ela teve um casamento que não foi aquilo que ela esperava. Ela abandona o marido e vai para Nova York. E aquela sociedade de Nova York, mesmo ela sendo, em tese, fazendo parte da aristocracia, né? Ela é prima da personagem da Winona Ryder. Pelo fato de ter largado o marido, ela nem se divorciou, ela está cogitando em se divorciar, né? Aquilo é um escândalo na sociedade. Então, assim, ela é uma personagem forte, mas o que a gente vai perceber, a May, né, a personagem da Winona Ryder, aparentemente é uma mulher frágil, ela talvez não seja tão frágil quanto ela imagina, assim. Na verdade, esse mundo, ele é muito comandado pelas mulheres. A movimentação das mulheres nesse universo aí é muito mais forte. E o personagem do Daniel Day-Lewis, o que acontece com ele é o seguinte, ele é um cara que, em tese, ele tem posições liberais, assim. Quando a Olenska, a Condessa, ela volta para Nova York e vira o comentário geral de todo mundo e coisas, e as pessoas pensam em fazer bailes e será que vamos convidar? Não vamos convidar? E precisa fazer toda uma operação, assim, mobilizar pessoas extremamente poderosas dentro dessa hierarquia para que ela possa ser aceita no baile, porque a presença dela num baile da alta sociedade já é um escândalo por si. Ele questiona esses valores, mas ele não tem coragem de confrontar, ele questiona na intimidade, em conversas com a mãe, em conversas com a irmã, em conversas com pessoas que frequentam a casa dele. Mas ele não tem coragem de se levantar contra esses valores em sociedade. E o drama todo do filme advém disso aí, né? Quer dizer, ele tá apaixonado pela Olenska, a Olenska tá apaixonada por ele, a Olenska é prima da noiva dele, e aí tá estabelecido um impasse. Esse casal vai conseguir enfrentar as convenções da sociedade para ficar junto ou não? O que eu acho que esse filme ele tem, assim, da temática dos filmes do Scorsese, é que sim, é um filme extremamente violento, cara, mas é outra violência, né? Não é a violência gráfica, não é a violência física, não é tiroteio, não é, sei lá, nessa época poderia ser o quê? Duelos de espada. É a violência das convenções sociais que sufoca a paixão desse casal. Para mim, tu vê aqui a mão de um gênio do cinema. Ele dá muita atenção a detalhes. Em muitos momentos, a câmera sai dos personagens que estão dialogando e ela vai para a parede para mostrar aquele quadro, ou um detalhe da mobília, ou um detalhe da roupa, o detalhe das mãos, né? Seguidamente, tu tem um close nas mãos dos personagens, pegando ali a xícara de chá, ou tu vê as mãos se tocando, ou que estão a uma distância pequena e não se tocam, porque existe um universo entre os dois, né? Embora as mãos estejam apenas poucos centímetros umas das outras, né? E isso serve para mostrar o quanto aquele é um universo de aparências, de relações superficiais, de hipocrisias morais. Aquele plano sequência no início do filme do baile é incrível. A câmera acompanha o personagem do Daniel Day-Lewis entrando naquele baile e ele vai passando sala por sala até chegar no local onde a personagem
Winona Ryder tá esperando por ele, e seguidamente ali tu vê a câmera abandona ele, vai para um quadro, mostra alguns personagens, depois a câmera volta, como se fosse assim, opa, tem que acompanhar o personagem principal, e é um plano de sequência incrível, e lindo, e lembra demais a famosa cena do baile do Leopardo, do Luchino Visconti, outro dos grandes mestres do Scorsese, né? Outro italiano. Então eu acho que esse filme aqui, ele é como se precisasse ainda provar alguma coisa, mas é mais uma prova de um mestre. Bom, o Leopardo é um dos, nessas listas aí, a gente já fez um programa sobre isso, né, das melhores de todos os tempos, da Sight and Sound. Quando o Scorsese colaborou com essa lista aí, nas duas últimas e tal, ele colocou o Leopardo entre os 10 preferidos dele, né? Mas não é só o Leopardo. Uma grande influência do filme é o Senso, né? A Sedução da Carne, né? O filme, inclusive, tem cenas de ópera, num certo sentido, vão reproduzindo o drama das personagens. E esse é um filme que tem muito isso também. De novo, aquela coisa do Scorsese de querer se exercitar nos gêneros, seja o suspense com o Cabo do Medo, seja os filmes de gangster, que, bom, aí acabou se tornando um gênero dele mesmo, seja do musical, do melodrama, assim também, né? Um filme que se comenta muito, que tem uma influência forte nesse filme, Barry Lyndon, do Kubrick. Tem um filme que eu sei que o Scorsese gosta muito, eu acho que tem a ver também, que é A Carta de uma Desconhecida, do Max Ophüls, né? Uma outra coisa que eu tava lembrando, cara, tem uma coisa nesse filme, assim, em que os personagens, muitas vezes, falam direto pra câmera, né? Existe uma narração, a voz é da Joanne Woodward, grande atriz, viúva do Paul Newman. Ela lê trechos do livro, na época da Inocência, uma escritora americana chamada Edith Wharton. Foi o primeiro prêmio Pulitzer dado na história por uma escritora mulher, né? O livro é de 1920, o Pulitzer entregue a ela foi em 1921. E também alguns personagens vão falando diretamente à câmera. E eu acho que é um cineasta que também influenciou muito o Scorsese, e é um cara que esse filme particularmente tem muito a ver com ele, né, cara? As Duas Inglesas e o Amor do Truffaut também tem esse recurso. Outra força feminina no filme, né? A adaptação de um romance escrito por uma mulher. Exatamente. Inclusive uma coisa, tu sabe que esse filme do Scorsese não é a primeira adaptação para o cinema, né? Tem um filme que aqui no Brasil se chamou No Tempo da Inocência. É um filme de 1934. Ele saiu numa caixinha da Obras-Primas do cinema, né? Com outros 3 filmes, cara, que foi uma versão de O Retrato de Dorian Gray, do Oscar Wilde, de 1945, que é bem legal, é o melhor filme da caixa. As Mulherzinhas, do livro da Louisa May Alcott, que é outra obra feminina, né? Essa dirigida pelo George Cukor, esse filme é de 1933. E uma versão do Moby Dick, de 1930. Eu acho essa versão meio fraquinha, mas talvez até pela época, cara, era talvez meio complicado, assim, lidar com essa questão do triângulo amoroso de uma maneira... Talvez tivesse que se pisar em ovos nessa época e tal. Eu particularmente não gostei muito dessa versão aí, que tem a Erin Dunne e o John Bowles. E o filme é dirigido por um cara chamado Philip Miller. Mas esse filme do Scorsese, então, eu acho que talvez seja o mais atípico de toda a carreira do Scorsese, porque é um melodrama, é uma história de época, é sobre um triângulo amoroso, mas tem essa marca, assim, dos filmes do Scorsese, que é a violência aqui, no caso, ela é de outro nível, né? Não é a violência física, o círculo social, assim, que sufoca, assim, os sentimentos das pessoas, né? E tem uma questão que a gente pode fazer um paralelo com os filmes de gangster, os filmes de máfia do Scorsese, que é uma estrutura de poder, assim, que tem códigos muito rígidos, né? Se tu tentar de alguma forma transgredir esses códigos, tu vai ser severamente punido, né? Nossa querida Michelle Pfeiffer que o diga. Pois é. E nesse filme tu vê, assim, o quanto ela é uma excelente atriz, a Michelle Pfeiffer, né? É verdade. As pessoas às vezes não lembram isso, talvez. 2 filmes que nós vimos para esse programa que me deram um enorme prazer ao ver casal na tela. O New York, do De Niro com a Liza Minnelli, e nesse aqui também. E falando no Daniel Day-Lewis, tu falou, né, que tem 2 filmes do Scorsese que se passam na Nova York do final do século XIX, né? O outro também é com Daniel Day-Lewis, e aí num personagem completamente diferente. Ele faz o açougueiro, né, o The Butcher, que é o gangue de Nova York.
é o primeiro filme do Scorsese neste século, né, de 2002 e tal. Tem um período, uma diferença, assim, de uns 30 anos entre um filme e outro, né? E a Nova York da época da inocência é a Nova York da aristocracia, né? Enquanto que a Nova York do Gangues de Nova York é a rafuagem, né? Vamos dizer assim, né? São os imigrantes, as classes trabalhadoras, são os fudidos da época que estão nesse filme, né? E entre esses dois filmes aí, então, né? O Idade da Inocência e o Gangues de Nova York, ele faz mais 3 filmes. Em 95 ele retoma os filmes de gangster com o Cassino, de novo com o Robert De Niro, com a Sharon Stone, que eu acho que é a grande personagem do filme, né? O Joe Pesci de novo. Em 97 ele faz o Kundun, muito estranho na filmografia do Scorsese, embora tenha essa questão espiritual, que é uma das obsessões dele, né, e tal. Esse filme é de 1997. E em 1999 ele faz, aí então é o nosso último filme da nossa lista, que é o Bringing Out the Dead, ou Vivendo no Limite. E aí, ao contrário do A Época da Inocência, né, que parece ser um universo talvez um tanto distante, e também pelo gênero de filme, né, distante do Scorsese, aqui ele está em casa, né, porque o filme se passa nas ruas barulhentas, perigosas de Nova York, se passa nas madrugadas de Nova York. Não temos um motorista de táxi, mas temos um motorista de ambulância, um paramédico. É mais um daqueles para entrar na galeria dos personagens atormentados do Scorsese, que é o personagem do Nicolas Cage. É, assim como no Taxi Driver e no Depois de Horas, é a Nova York noturna. E a Nova York nada turística, né? A Nova York dos loucos, dos drogados, das prostitutas, dos maníacos, né? Aliás, o mais maníaco de todos talvez seja um dos paramédicos, que é um dos parceiros do Nicolas Cage ali. Moradores de rua também, né? Moradores de rua, a marginalidade, né? E aqui o universo da saúde pública caótica dos Estados Unidos. Se nós reclamamos do SUS, o que vão dizer eles? Porque ele faz um paramédico e o filme se passa ou dentro da ambulância ou no hospital para onde ele leva as pessoas, que está sempre abarrotada de gente. Tem sempre lá uma médica gritando, não vai entrar, não cabe mais ninguém aqui dentro. E ele, não, mas é um caso de vida ou morte, é sempre um caso de vida ou morte, porque ele é um paramédico, né? E é um cara à beira de um colapso nervoso, completamente estressado naquela vida, que deve ser uma vida muito difícil. O Nicolas Cage fez um trabalho de campo, tão obcecado quanto o De Niro é com seus personagens. Então ele passou meses acompanhando o trabalho dos paramédicos em Nova York. Eu adoro esse personagem, ele faz um cara... Ele é meio que sem emoção, ele não ri, quando ele ri, ele é um sorriso muito nervoso, meio lunático, ele tá completamente estressado, ele tenta a todo custo ser demitido, né? E o chefe dele se recusa e diz, não, cara, te dou uma folga, uma semana. Ele, não, quero ir embora, quero ser demitido. E é aquela Nova York que vai sendo vista de dentro da ambulância, né? Outro roteiro do Paul Schrader, né? O tradicional colaborador do Scorsese. É uma história baseada num livro. Então, acho que é um destaque, assim, a atuação do Nicolas Cage à beira de um colapso, como eu falei, da mesma maneira que o personagem do De Niro no Taxi Driver. E é um personagem nervoso, triste, né? A relação dele com a Patrícia Arquette, irmã da Rosanna Arquette, lá do Depois de Horas. Tu vê que ele tem um interesse nela, né? Uma atração, mas ambos são personagens tristes. Um dos chamados que ele atende é o pai dela, que tem uma parada cardíaca, e eles acabam se encontrando outras vezes. Tu vê que são duas pessoas tristes e aquilo não vai muito longe mesmo, né? A violência está presente o tempo inteiro. Ele atende a chamados de ou pessoas que estão com overdose ou sofreram uma violência física, tomaram um tiro. Enfim, ele acaba se envolvendo também dentro desse mundo das drogas por causa dela. Ela é uma ex-drogada. E o Scorsese aqui faz uma das vozes que chama eles, que eles estão ali na ambulância. O personagem do Nicolas Cage discute com a voz aquela, porque ele não quer atender mais, ele acha que está indo para casa, que não tem mais nada, e aí surge aquela voz dizendo, não, tem um chamado, tá? Eu gosto muito da fotografia desse filme, claro, é um filme noturno, né? Então tem sempre as manchas escuras em todas as tomadas, mas tem muito vermelho, né? O vermelho da sirene, o vermelho do neon, daquela Nova York noturna,
o vermelho do sangue dos pacientes está muito presente aqui. Desde a primeira vez que eu vi, eu adorei esse filme. Ele é um filme bem esquecido na filmografia do Scorsese. Bringing Out the Dead seria o Ressuscitando os Mortos, que no Brasil se chamou Vivendo no Limite, que também tem a ver porque ele está à beira de um colapso o tempo inteiro, né? Ele está no limite da sua condição psicológica e mesmo física. Ele toma um monte de boleta, né? Eles bebem dirigindo, inclusive, e isso deve ser um universo que ele presenciou, né, ao estudar para esse personagem, e também é um universo que está presente no romance, que foi escrito por um ex-paramédico, né, alguém que viveu tudo isso. Ele é baseado num livro escrito por um cara chamado Joe Connelly. O livro chegou a sair aqui, né, inclusive. E não só o Nicolas Cage andou com os paramédicos ali para sacar. O Paul Schrader também fez pesquisa de campo, vamos dizer assim, para escrever o roteiro, cara. Inclusive, já na primeira noite que ele saiu com os paramédicos, eles foram atender uma ocorrência. No primeiro dia, assim, o cara já... Eles foram atender uma ocorrência, cara, de um cara que tinha caído nos trilhos do metrô. O carro passou por cima, fatiou o cara em dois, assim, sabe? Primeiro dia de pesquisa de campo, o Paul Schrader já se depara com uma situação dessa. Uma coisa que tu falou aí a respeito da fotografia, a referência aqui é o Taxi Driver, né? Mas não só, cara, acho que vários outros filmes também, né? E é uma das marcas do Scorsese, né? Cor vermelha tá desde dos bares, dos gangsters ali, do Caminhos Perigosos, os Bons Companheiros, até a iluminação, assim, muitas vezes, a luz forte na rua e tal, enfim. Tem uma coisa, assim, de o cara tá transitando pelo inferno, né? Outra coisa, o filme é não só nos diálogos dos personagens, mas nas imagens também, a começar pelo cartaz do filme, né? Ele é cheio de imagens bíblicas, assim, né? O cartaz do filme é o seguinte, cara, é o rosto do Nicolas Cage dentro de uma cruz, que é a cruz da ambulância, né? Enfim, mas que não deixa de ser também uma imagem bíblica, né? Porque é outro personagem do Scorsese que passa por uma via crucis. E ele faz isso como uma questão de autopunição, como tu falou, assim, ele tenta pedir demissão várias vezes, inclusive o chefe, não, pega aí uns dias de folga, depois tu volta. Mas, na verdade, ele no fundo, se ele quisesse pedir demissão, realmente ele pediria, né? É que uma coisa que é importante, o grande trauma dele é que, assim, ele já está há várias semanas trabalhando, né, na madrugada lá e tal, e ele não consegue salvar ninguém, né? E mais do que isso, tem uma personagem que ele enxerga o rosto, uma menina negra, que ele começa a enxergar o rosto dela por tudo, que ele foi atender a ocorrência tempos atrás, e ele não conseguiu salvar a menina, e mais do que isso, ele sente que a culpa da morte foi dele, né? Que ele talvez possa ter cometido algum erro, alguma coisa. Se coloca uma culpa que, na verdade, ele não tem, né? Ele não é Deus, né? Ele faz o que é possível, né? Só que ele começa a se deparar com tantas situações, assim, ele não consegue salvar ninguém, que ele começa a achar que a culpa é dele, né? Eles vão atender uma ocorrência que é um casal, assim, de jovens imigrantes, né? Que estão numa casa meio abandonada lá e tal. E a menina se chama Mary, né? Que nem a Maria, mãe de Jesus. A menina tá dando à luz e ela tá grávida de gêmeos. E nessa noite, ele tem 3 parceiros de ambulância que aparecem no filme, que é o Tom Sizemore, que é aquele cara que é o mais doidão, né? O John Goodman e o Ving Rhames, né? Que é aquele ator negro de Pulp Fiction, né? Que era o Marcellus Wallace, né? Do Pulp Fiction. Nesse dia é o Ving Rhames que acompanha ele, e na hora de fazer aquele parto meio às pressas, que a menina tá dando à luz, eles combinam o seguinte, cara, tá, eu tiro uma criança, tu tira a outra, né? Uma criança sobrevive, a outra não. Adivinha de quem é a criança que morreu, né? E ele chega na emergência do hospital desesperado, assim, tentando, pelo amor de Deus, salvem essa criança, né? Mas, na verdade, ela já chega ali praticamente morta, né? Então, ele tem isso, assim, continua andando pelas ruas de Nova York, na madrugada, ele tenta se demitir, mas, na verdade, no fundo, ele não quer se demitir. Ele quer expiar as culpas dele, né? Ele quer começar a salvar a gente, quase que meio que pagar uma dívida, né? Porque ele se culpa dessas pessoas que ele foi atender e que ele não conseguiu salvar, né? E tem uma cena também mais pro início do filme, quando ele vai atender a ocorrência do pai da Patrícia Arquette, eles veem, assim, na hora que foram atender, na hora que botam o homem dentro da ambulância, que aquele cara tá praticamente condenado, a saúde do cara é muito
O cara tá praticamente condenado, assim. Ele faz o movimento, assim, de ligar a ambulância, porque o carro da família vem ao lado, né? A Patrícia Arquette vai junto na ambulância, mas a família vai ao lado para dar alguma esperança de que aquele cara ainda vai viver, né? Tudo bem, ele tá contando uma mentira, ele tá enganando, o personagem até sobrevive mais alguns dias, mas na real a gente percebe que ele já tá, assim, acho que nem um milagre salva mais ele, né? Ele engana a família porque ele percebe que aquela família não tá preparada ainda para se despedir daquele cara, né? Então ele liga a sirene da ambulância, tipo, dando uma esperança que eles ainda vão conseguir salvar aquele cara, assim. Ou seja, ele é um cara que ele tem empatia, assim, sabe? Os parceiros ali, cara, eles estão tão acostumados com aquela tragédia toda que o personagem do Tom Sizemore é doidão. O personagem do John Goodman e o do Ving Rhames, os dois, eles fazem piada com a situação. Ele não, ele é o único cara que realmente sofre, né? E, cara, só para dar o crédito, então, nós dois falamos da fotografia, né? O fotógrafo é o Robert Richardson, que depois fotografou também O Aviador, O Ilha do Medo, que é um filme que eu gosto bastante, e eu acho que a fotografia é um destaque no filme também, e vários filmes do Tarantino. A fotografia do Robert Richardson, estava comentando, eu acho que também é um dos destaques, assim, ele tem uma coisa assim que ele coloca uma luz branca no rosto das pessoas, tem umas cenas assim de alguns personagens que a gente vê vagando, a menina morta, né, que ele enxerga, tem uma luz branca em cima dela, assim, é como se fosse realmente um fantasma, né, enfim. E realmente a fotografia é um dos destaques do filme, assim como as canções, né, que são usadas no filme, né. Tem o Clash na I'm So Bored in USA, né, quando eles andam a milhão naquela ambulância, assim, né. E tem o uso de TV Sheets, né, do Van Morrison, que é um tema recorrente ao longo do filme, assim, que é bem legal, né. Então, depois disso, a carreira dele continuou, e na verdade continua até hoje, né? E a gente fez uma listinha aqui, vamos fazer a nossa lista dos grandes filmes de Martin Scorsese. Tá. Taxi Driver, Touro Indomável, Cassino, A Época da Inocência, Os Bons Companheiros, O Irlandês, A Última Tentação de Cristo, New York, New York, Caminhos Perigosos e Ilha do Medo. Essa lista que eu fiz, ela é basicamente uma lista afetiva, né? Eu considero todos, assim, ótimos filmes. Se eu fosse fazer uma eleição, assim, que deixasse o coração um pouco de lado, talvez mudasse a ordem dos filmes, né? Por exemplo, cara, eu acho que o grande filme do Scorsese periga ser o Touro Indomável, sim, porque eu acho que é o filme que ele chega num nível de maturidade, assim, absurdo. É um filme, assim, que eu acho brilhante, assim, talvez o filme mais brilhante dele, mas não é o meu preferido. Tem filmes dele que me emocionam mais, né, que eu respondo melhor, mas ele está na minha lista. Ah, outra coisa, cara, eu fiquei em dúvida entre dois, assim, então talvez na minha lista caibam 11. A minha lista ficou assim, Taxi Driver é um dos 10 filmes da minha vida, né? É o filme dele que eu mais gosto. O Bons Companheiros vem depois. Daí depois vem as duas comédias, aquelas dos anos 80, dois desses filmes aí que a gente tratou hoje no programa aqui. Eu colocaria o Depois de Horas antes. Eu até acho que o Rei da Comédia, ele é mais filme do que o Depois de Horas, mas na minha lista de preferência, o Depois de Horas vem antes. Depois vem o Rei da Comédia. Aí vem o Touro Indomável. O Irlandês, eu revi essa semana, cara, e o Irlandês é um filmaço. Ele é do nível dos Bons Companheiros, eu acho. O Lobo de Wall Street também, né, cara, é um filme que ele é uma comédia, é um filme que mostra, assim, o absurdo. O cinema do Scorsese tem muito isso, né, de discutir, assim, certos valores, certos aspectos, corrupção, a busca incessante da fama, a violência da sociedade americana, né? E esse, assim, é o ridículo da sede pelo lucro, né? Aqueles personagens são ridículos. E eu acho que é um baita filme. Os Infiltrados também, eu acho que tem um grande filme de gangster e tal também. E aí, o nono seria o New York, New York, que é um filme que, apesar de todos os defeitos que podem dizer nele, eu acho que é um baita filme, é um filme que eu amo pra caramba. O 10º, cara, ficaria entre A Época da Inocência e o Caminhos Perigosos. Não, tá bom, e poderiam ter entrado outros nessas duas listas, né? Cara, com uma obra muito consistente. E, na minha opinião, se a gente pegar lá aquela geração da nova Hollywood,
Talvez, cara, só o Woody Allen tenha uma carreira consistente assim como a dele. Claro, altos e baixos, o Scorsese também tem altos e baixos, mas aquela galera meio que se perdeu em alguns momentos da carreira de cada um, né? Mesmo o Coppola, que tem picos inacreditáveis. Difícil de tu pegar a carreira do Coppola de cabo a rabo e dizer assim. E o Scorsese tem, né? Ele tem isso, né? Tu vê o Friedkin tem momentos também gloriosos e depois períodos de ostracismo, né? Com filmes bem inferiores. O Scorsese até hoje, né? Até hoje ele é um cineasta em alto nível, né? Talvez o Woody Allen não seja mais, não sei, dá para discutir. O De Palma também é um cara que eu adoro, cara, mas é um cara muito irregular, assim, né? Tem filmes do De Palma que são muito fracos. O Spielberg, cara, mas o Spielberg é um cara que é dessa geração, mas ele é mais por cinemão, assim, né? Ele é um cara que ele consegue filmar regularmente, assim, e tal. O Spielberg é, um cara, é uma discussão interessante que a gente poderia abordar também, né? O quanto ele tem filmes realmente relevantes, mas eu acho que a visão de mundo dele talvez não me encante tanto, assim, né? E eu acho que esse é outro ponto para o Scorsese. Talvez ele seja o único que consiga chegar perto do Spielberg em sucesso e em agradar um grande público não cinéfilo. Tem filmes do Scorsese que agradam um público não cinéfilo, assim como o Spielberg. Só que ele também pega esse outro lado do cinema de arte, né? Ele tem o respeito que um cineasta europeu, por exemplo, tem dentro da história do cinema, ou alguns europeus. Então, acho que ele transita bem nesses dois mundos, do cinéfilo e do cinemão. Não com todas as obras, mas muitas delas. Biblioteca de Cinema. Dicas de livros sobre a sétima arte de O Sétimo Selo Podcast. Então, a minha dica de livro hoje é o livro 2001, Uma Odisseia no Espaço. Stanley Kubrick, Arthur C. Clarke e a Criação de uma Obra-Prima. Escrito por Michael Benson. Um livro para cinéfilos, para fãs deste filme especificamente, mas não apenas. Eu vou começar lendo rapidinho aqui uma declaração que está na contracapa, declaração de Martin Scorsese. Abre aspas. Muito já foi escrito sobre 2001 ao longo dos anos, e achei que já se sabia tudo sobre o filme. E então recebi uma cópia do empolgante e vastamente pesquisado livro de Michael Benson, que amplia ainda mais nossa compreensão deste que é verdadeiramente um dos grandes filmes de todos os tempos. Cara, muitas histórias incríveis aqui. O forte do livro é a relação do Kubrick com o Arthur C. Clarke, e o livro é uma radiografia de como surgiu a obra, como ela foi gestada ao longo de 4 anos. O Kubrick se encontrou pessoalmente com Arthur Clarke pela primeira vez em 64. O filme ele foi lançado em 1968, né? Muitas coisas legais. O encontro de ambos com o Carl Sagan, talvez o maior astrônomo, ou a maior referência em astronomia da história. Nossa, muitas histórias legais aqui, poderia escolher várias. Uma coisa muito legal que esse livro conta, né? Aquela famosa cena em que o osso é arremessado e começa a girar e aí corta para uma nave espacial, que é considerada a maior elipse da história do cinema, porque ali tu tem milhões de anos. Aquela cena é o seguinte, cara, o livro conta direitinho, assim, o fotógrafo do filme estava tendo muito trabalho, porque ele não conseguia captar, porque a cada vez que o osso era arremessado, ele tinha que registrar e focar, só que o osso subia às vezes um pouco mais, às vezes um pouco menos, e o cara estava tendo uma trabalheira e tomada, e ele não conseguia. Aí daqui a pouco o Kubrick disse, cara, me dá essa câmera aqui, deixa eu tentar. E ele conseguiu. Aquela cena que está no filme, ela foi filmada pelo próprio, que era fotógrafo, genial em vários níveis, mas eu achei muito interessante isso. E uma outra história muito legal é que o maquiador que fez o trecho inicial do filme, que é chamado de Aurora do Homem, tem uma declaração dele aqui que ele estava inseguro depois que o filme foi lançado, porque ele não teve nenhum retorno do Kubrick. Então ele não sabia exatamente o que o Kubrick tinha achado do trabalho dele. E ele demorou meses para assistir o filme. E aí um dia ele resolveu ir e foi no cinema. E estava ali vendo, meio nervoso e tal. E aí ele disse que na frente dele, na fila da frente no cinema, tinha um casal, um senhor e uma senhora já de idade avançada. E daqui a pouco a senhora vira pro marido e diz assim, são macacos de verdade? E aí o marido dela diz, sim, são. E aí ela diz assim, tá, mas como que eles fazem tudo isso?
E aí o cara respondeu, eles são treinados para interpretar assim e tal. E aí o cara ouviu essa história e disse, tá, então eu fiz um bom trabalho, né? Se eles estão achando que são macacos mesmo. E aí, semanas depois, ele recebeu um telegrama do Kubrick, que dizia mais ou menos assim, eu nunca vou conseguir agradecer a altura que você fez. Tá, ele relaxou e, pô, um elogio do Kubrick, então tá, realmente eu fiz um bom trabalho. E para fechar, velho, eu vou ler rapidinho aqui uma declaração do próprio Arthur C. Clarke. Abre aspas. Havia momentos em que eu ficava um pouco assustado com o que estávamos nos envolvendo. Nessas ocasiões, Stanley dizia de forma tranquilizadora, se você puder descrever, eu posso filmar. Apesar de ter conseguido desmentir essa máxima, também devo admitir que Stanley depois filmou coisas que eu jamais conseguiria descrever. Arthur C. Clarke. Então, cara, é um livro muito, muito legal, não só para quem gosta muito desse filme, como eu, imagino como tu, como milhões de pessoas ao redor do mundo, mas também para quem gosta de cinema em geral, porque descreve todas as etapas da produção desse filme, que é um dos grandes, para mim é o maior filme da história do cinema. Vale muito a pena, então. 2001, Uma Odisseia no Espaço, Stanley Kubrick, Arthur C. Clarke e a criação de uma obra-prima de Michael Benson, que foi lançado no Brasil, uma edição muito boa, repleta de fotografias da produção do filme, pela editora Todavia. Então essa é a dica de hoje. Biblioteca de Cinema. Dicas de livros sobre a sétima arte de O Sétimo Selo Podcast. Maravilha! Então vamos ficando por aqui. Se eu puder dar uma última dica só, é assim, assistam, né, esses filmes do Martin Scorsese, que não são tão badalados quanto as obras-primas, Taxi Driver, Toro Indomável, Os Bons Companheiros e tal. E quem tiver curiosidade, quem tiver o interesse, aí também assistam os filmes que, de uma certa forma, influenciaram esses filmes. Os filmes do Visconti, né, O Leopardo e o Sedução da Carne, próprias Duas Inglesas e o Amor, do Truffaut, A Carta de uma Desconhecida, do Max Ophuls, o Barry Lyndon, já que o Parker falou aí, né, do Kubrick, 2001, né, o Barry Lyndon do Kubrick aí também, os musicais lá que influenciaram o Scorsese no New York, A Roda da Fortuna, do Vincent Minnelli, o Nasce uma Estrela, especialmente a versão do George Cukor, né, que tem a Judy Garland. O legal do cinema é isso, uma obra sempre é o resultado da influência de outras tantas, sempre abre um diálogo com várias outras, enfim, isso aqui é o bacana, né, do cinema. E era isso então, até a próxima. Então tá, voltaremos a qualquer momento, logo logo. Valeu aí, Zé. Valeu.